Oi pessoal, bem-vindos à nossa cozinha. Hoje nós vamos preparar um mousse de chocolate branco com baunilha. Eu tenho algumas coisas legais para mostrar para vocês. Uma é esse chocolate que a gente está usando. É da Blend Cacau, é um chocolate branco com 33% de cacau. Ele é muito gostoso, ele tem um aroma que lembra baunilha, leite, muito saboroso, vai ficar fantástico nessa mousse. E outra coisa muito legal que a gente está usando é a baunilha, fava de baunilha, não sei se todo mundo conhece. Essa fava de baunilha aqui é da Waka Essence e ela é muito perfumada. Eu vou abrir ela junto com vocês para ensinar como usar. Essa que a gente tem aqui, ela vem embalada a vácuo, o que garante que conserve bastante as qualidades da baunilha, inclusive o aroma e a umidade, então ela não fica ressecada. Nossa fava de baunilha vem assim. A gente percebe que ela tem já, ó, bastante óleo. Então ela tem bastante já da essência, ela é bem gordinha. Vou cortar a metade que fica mais fácil de eu mostrar. Nós vamos cortar no comprimento. E as sementinhas da baunilha, vou raspar ela aqui com as costas da faca. É isso aqui que nós vamos usar no nosso mousse. Essas sementinhas onde tem a maior parte do aroma, são aqueles pontinhos quando a gente come alguma coisa de baunilha e tem aqueles pontinhos pretinhos no preparo. A fava, né, essa parte que sobrou, não precisa jogar fora. A gente pode colocar isso aqui no açúcar. E eu tenho um açúcar aromatizado de baunilha, o que fica muito gostoso para tomar com chá, café, inclusive fazer bolo. E vou misturar ela já no nosso açúcar. Nós vamos colocar nosso chocolate para derreter num banho-maria. Então, lembrando o que é um banho-maria. Uma panela com um pouquinho de água. Eu vou aquecer essa água. E um bolzinho. Uma coisa importante, esse nosso bowl não é interessante que ele encoste o fundo dele na água. Então, ele precisa estar apoiado na panela, fundinho seco. Então, agora a gente vai derreter o chocolate. Para isso, a gente vai usar um banho-maria. Eu tenho uma panela com água quente, eu vou diminuir meu fogo para o mínimo. E uma coisa importante é prestar atenção se o nosso bowl não vai encostar o fundo na água, tá? Então, fundinho seco. Vou pôr o chocolate aqui no bowl. Tá vazando gás. E vou deixar ele apoiadinho aqui, sempre um fogo bem baixinho. Se o seu fogão não ficar com fogo tão baixo, aquece a água. E desliga o fogo, usa só água quente para derreter o chocolate. É importante a gente preservar a qualidade do chocolate aqui, porque nosso chocolate derrete por volta de 50 graus Celsius, 45, 50 graus. Não preciso de mais do que isso para derreter o chocolate. A temperatura muito mais alta, a gente acaba queimando o chocolate, a gente separa os produtos do chocolate, então a parte sólida da parte gordurosa, e a gente tem um chocolate com uma textura mais farinhenta, onde ele não fica tão agradável ao paladar, não vai ficar aquele chocolate que derrete na boca. Então, fogo bem baixinho. Enquanto isso, então agora a gente vai preparar a segunda etapa do nosso mousse. A gente vai precisar de gemas, o açúcar e a baunilha. Então aqui a gente está usando ovo caipira, da Ovo de Itu. Você percebe que eles são muito lindos, eles têm uma paleta de cor muito bonita. Vou separar clara e gema. E uma dica legal é passar essas gemas pela peneira. Para passar a gema pela peneira, eu vou despejar elas aqui na minha peneirinha. Vou quebrar. Só partir a nossa gema e vou bater. Nunca vou passar a colher ou a minha espátula aqui em cima, para evitar essa película que protege a gema, que mantém a gema toda juntinha. Porque para a grande maioria das pessoas é isso que dá aquele cheiro de ovo do preparo. Então, a espátula vem aqui embaixo e eu vou só tirando, ajudando. Então, vou mexendo a peneira
para que tudo que está dentro da película da gema vá caindo. Aqui, se a gente tiver tempo, eu posso simplesmente deixar ele escorrendo, não é um problema. Então aqui já tiramos tudo. Raspei bem embaixo para tirar tudo que ficou preso na peneira. Vamos misturar o açúcar e a baunilha. Bastante baunilha. E vou mexer bem para dissolver o máximo possível esse açúcar. Posso até usar um pouquinho o batedor de arame, o fouet, e esse aqui vai ficar reservado, vai aguardar o nosso chocolate terminar de derreter. Enquanto isso, nós vamos bater as claras em neve. Aqui, gente, é importante eu ressaltar que a gente está fazendo um mousse com ovos crus. É um mousse clássico. Para comercializar, é importante lembrar de que aqui no estado de São Paulo é proibido, né, o ovo que não é pasteurizado. Então, para comercializar esse mousse, é interessante usar o ovo pasteurizado. Mas a gente está usando ovos que a gente conhece a procedência, que é o ovo de Itu. Então, a gente tem bastante segurança para consumir ele em casa e sem problema nenhum. Aqui nós chegamos no ponto. É importante, uma coisa que eu gosto muito, isso é uma preferência minha, é não deixar essas claras num ponto que a gente chama de ponto de corte. Eu não quero que elas estejam quebrando, rachando. Isso fica mais fácil na hora da gente incorporar na mistura de gemas com chocolate. Então é um ponto de bico. Ela forma esses piquinhos aqui, esses biquinhos, e ela não cai do nosso bol. Vamos dar uma olhada no nosso chocolate. Quase no ponto. Então, aqui nós estamos usando um chocolate que a gente chama de chocolate nobre. É um chocolate que é só feito com ingredientes do cacau ou do leite. Então, toda a gordura que tem nele é oriunda da manteiga de cacau. Isso é que traz esse sabor rico e essa untuosidade para esse chocolate. Ele fica muito mais cremoso. Para um mousse com baunilha, nós estamos usando a fava de baunilha. Eu acho que é um mousse onde a gente está preocupado com uma qualidade. É um chocolate excelente. Aqui já está derretido. Então, vamos incorporar nossa mistura de gemas, açúcar e baunilha. Então, aqui, gente, é importante a gente usar ingredientes de alta qualidade. Nós estamos fazendo um preparo para casa, onde a gente está buscando sabores mais intensos. Então, aqui a gente está com um chocolate de altíssima qualidade, com uma baunilha de altíssima qualidade. Vou misturar com cuidado. Aqui tem uma coisa legal de eu mostrar. O chocolate, na hora que eu misturo, principalmente o chocolate branco, na hora que eu misturo com um líquido, seja creme de leite, seja as gemas, né? Ele fica com esse aspecto que parece que tá talhado. Isso não tem nenhum problema de temperatura ou erro aqui, tá? Aqui é só eu intensificar e homogeneizar ele adequadamente, ó. Então eu já tenho, ó, uma textura muito mais rica e bonita, muito mais aveludada, sem aquele aspecto gorduroso. Agora vem a parte chave do nosso mousse, para deixar aquele mousse bem aerado e bem bonito. Nós vamos acrescentar as claras, sempre o mais leve sobre o mais denso. E eu vou fazer isso por partes. Então, eu vou acrescentar aproximadamente 1/3 das minhas claras. Essa primeira etapa, como a minha parte mais densa é muito mais densa do que as claras, eu vou acabar desfazendo um pouco as claras, não tem problema. Mas com isso,
eu já vou deixando essa mistura mais leve, o que me facilita nas próximas adições. A gente pode misturar tanto com a espátula quanto com o fouet, com o batedor de arame. Tenho toda a minha clara da primeira etapa misturada, mais uma parte de claras, sempre delicadamente. Então eu vou puxar lá de baixo, trazer para o meio, raspar toda a volta, incorporar até não ver mais pedacinhos de clara. Já tenho um preparo muito mais aerado. E aí o restante da minha clara. Terminamos. Vamos colocar nos nossos potinhos. Eu hoje vou servir em taças individuais, mas a gente pode deixar ele numa travessa e servir em colheradas. Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir. Bom, aqui tá a nossa mousse pronta, servida em potes individuais. Você pode também deixar numa travessa única e servir as colheradas. O importante agora é levar ela para a geladeira. Ela precisa refrigerar por pelo menos 4 horas. Nossa mousse já gelou. Ela ficou 4 horas na geladeira. Então, ela já tá com uma textura bem cremosa. Olha que bonita.